Bom, gente, agora que vocês já sabem como é que cria os keyframes no Blender, tá? Como são feitas as interpolações através dos keyframes, a gente vai, eu vou apresentar então para vocês três planilhas, três quadros que ajudam a gente muito a trabalhar com keyframes, que são o Dope Sheet, tá? A Keyframe, e o quadro de keyframes e o Graph Editor, tá? Para a gente começar a ver isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou sair aqui desse modo de layout e vou entrar no modo de animação, que é o modo que a gente vai usar mais quando estiver animando no Blender, né? Bom, o que que tem nesse modo de animação? A gente tem aqui uma visão de câmera, que a gente não vai dar muita bola para ela agora. A gente tem aqui uma nossa perspectiva de usuário. E a gente tem aqui uma coisa super importante chamada Dope Sheet, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, vou dar um zoomzinho para vocês verem melhor aqui o quadro, tá? O que que acontece? Na parte de animação, você tem aqui o Dope Sheet, a Timeline e o Graph Editor, tá? Então, Dope Sheet, o que que acontece na Dope Sheet? A Dope Sheet, ela traz para a gente uma visão panorâmica da nossa animação, os keyframes, é, mais mais amplo possível, tá? Onde começa, onde acaba cada um, o que que entra, o que que sai, os tipos de interpolação, uma coisa bem ampla, tá? Chegando mais perto do keyframe, a gente tem a timeline, tá? Que é como é que um keyframe se relaciona com os outros, em que espaço ele está, né? E chegando mais perto ainda, a gente tem o Graph Editor, que é o tipo de interpolação que acontece de um para o outro, a velocidade com que isso acontece, o modo como isso acontece, tá? A gente vai começar então pelo Dope Sheet, tá? Que é o quadro mais amplo, normalmente começa por aqui e depois vai fechando, tá? Vou sair então aqui do Zoom, vou ligar as minhas screencast, assim vocês conseguem perceber os atalhos que eu estou usando, tá? É, Vou esconder aqui a janela de propriedades e apagar o meu cubo. Tchau, cubo. Prazer em tê-lo aqui. A gente vai fazer então, para começar, uma bolinha pingando, tá? Por isso que eu apaguei o cubo, mas eu podia ter arredondado o cubo para virar uma bolinha. Era rápido, tá? Né? É, Como é que a gente acrescenta uma bolinha então? Aqui no menu de Object, né? No modo de objeto, que o Blender trabalha com modos, tá? Eu tenho essa opção de acrescentar novas geometrias, tá? Eu costumo fazer por atalhos, então atalho para isso é Shift A, tá? E aí com Shift A eu acrescento aqui uma UV-Sphere, tá? Ela veio meio facetada, né? Normal, tá? A gente pode simplesmente escolher um shader smooth para ela ficar mais lisinha. Ou então a gente pode vir aqui no- nos modificadores e acrescentar um modificador de Subdivision Surface. Eu vou acrescentar pelo atalho que é Ctrl 2, né? Ele selecionado, claro, Ctrl 2, né? E ele já fica lisinho para a gente começar a trabalhar, né? Outra coisa que eu vou fazer então para esse exercício é ligar aqui a opção de Auto Key, né? Ou seja, tudo que a gente fizer agora vai virar um keyframe, tá? Bom, essa primeira demonstração eu vou fazer uma bolinha cair de uma maneira bem tosca, né? Só para a gente. Agora, minha preocupação é ensinar para vocês aqui, mostrar para vocês os principais atalhos, as interfaces, a maneira de fazer isso. E depois a gente vai ainda pingar bastantes bolinhas, a gente vai acrescentar então mais comportamentos nela, tá? Por enquanto eu estou mais preocupado
em ambientar vocês no workflow de trabalho do Blender, né? Então vamos lá, né? Primeira coisa, eu quero fazer essa bolinha cair. Como o meu AutoKey está ligado, é bem simples, tá? Eu vou apertar a tecla G, que é a tecla que vai permitir eu mexer a bolinha. Em seguida, eu aperto Z para fixar o movimento dela só no eixo Z. E vou clicar aqui em cima. E a gente, então, na Adobe Sheet já viu aqui os quadrinhos aparecendo. Eu vou fechar aqui, vou deixar só no sumário, para não ficar muito confuso. Depois a gente vai abrindo, tá? Bom, agora eu vou fazer essa bolinha cair em 20 frames, tá? Ou seja, eu trago a playhead do Blender aqui para o quadro 20, tá? Vou apertar a tecla G novamente, apertar o Z e trazê-la aqui para baixo. Pronto, fazer mais ou menos aqui, tá? Essa bolinha aqui, ela tem uma certa elasticidade. Como é que eu sei? Ah, não sei, cara, eu tô criando agora, né? Então, ela vai subir um pouquinho. Ela não é nem uma bola daquelas de borracha perereca que sobe um monte, tá? Nem uma bola de madeira que sobe quase nada. É uma bola teórica normal, né? Ela vai subir um pouco, tá? Então, aqui no frame 30, eu aperto G de grab e Z para ela subir no eixo Z e faço ela subir um pouquinho. Ela está indo embora da câmera, mas eu não estou muito preocupado com a câmera agora. A gente não vai renderizar mesmo, né? É, E agora eu vou usar então a primeira coisa da Adobe Sheet, que é copiar esse frame 30 para cá. Por quê? Porque como é que tá a bolinha agora, né? Ela cai, ela sobe um pouco, depois ela cai de novo, né? Eu quero que ela caia de novo, ela não está caindo agora. Mas eu não quero que ela caia em qualquer posição. Eu quero que ela caia exatamente na posição do frame 20, né? O que que eu faço então? Eu seleciono a playhead, coloco aqui. Agora seleciono os keyframes que eu quero copiar, né? E como atalho, eu vou usar o atalho de duplicação do Blender, que é o Shift D. Shift D. E agora o que acontece? Ó? Esses keyframes vão ser copiados para cá. Clica, tá? Então, o frame 20 e o frame 40, eles possuem a bolinha na mesma posição, tá? Bom, vamos testar então para ver o que está acontecendo. Para a gente testar, eu vou apertar aqui o play ou a barra de espaço. Eu gosto de fazer tudo pelos atalhos, que eu acho mais rápido. Vou apertar aqui a barra de espaço. A gente tem uma bolinha caindo bem estranhamente, né? Por que que ela está caindo bem estranhamente? Vamos esperar ela voltar aqui para o começo. Porque não parece que ela está caindo, parece que ela está só mudando de posição. A gente não vê efeito da gravidade, a gente não vê colisão dela com o chão, tá? A gente vai dar uma melhoradinha nisso agora, tá? Mas antes eu vou fazer uma outra coisinha, tá? Vocês estão vendo que está demorando muito para o Blender voltar aqui para Playhead voltar aqui para a posição inicial. Por quê? Porque a timeline padrão do Blender, quando a gente faz uma animação sem configurar nada, o padrão dela é 250 frames, a 24 frames por segundo, isso dá mais que 10 segundos de animação, tá? Então está demorando muito, porque a nossa animação ela tem uns 40, tem 40 frames, um pouquinho mais depois para a gente continuar assistindo, tá? Vamos consertar isso agora. Para consertar isso é bem simples, né? Primeiro eu vou parar com essa playhead aqui, né? E vou dar uma olhada aqui embaixo para a gente ver o que a Adobe Sheet está dizendo para a gente. Vou entrar aqui na minha lupa. Aqui, ó. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que a minha animação começa no frame 1 e que acaba no frame 250, né? Eu vou fazer o seguinte, ó, se a gente clicar, segurar e empurrar, o que acontece? A gente diminui aqui então o tamanho da animação, tá? Outra coisa, você clicar e soltar, e você vai escrever aqui quantos frames a gente quer. Ela está com 40, eu vou colocar 60, um pouquinho a mais,
né? Para dar um tempo da gente assistir. Vou sair aqui do Zoom, né? Vou voltar aqui para o meu começo da minha animação. E agora vou apertar a barra de espaço, tá? Então ela cai, pula e volta mais rápido. Não precisa esperar aqueles 10 segundos para a gente assistir, né? Bom, o que que o Dope Sheet ele mostra para a gente então? Ele mostra a posição global aqui dos frames, tá? Se a gente abrir aqui o sumário, a gente vai ver que tem bastante coisa marcada, tá? E se a gente sair da Dope Sheet e vir aqui para a timeline, a gente vai ver que é bem parecido, né? Ela só muda um pouco as cores e mostra menos frames aqui para a gente, tá vendo? Só tem um selecionado, tá? Uma maneira da gente mudar do Dope Sheet para o keyframe é Ctrl Tab, tá? Então, você aperta com o mouse aqui em cima dessa janela. Se você apertar as teclas Ctrl Tab, tá? A gente está vindo para o Graph Editor, né? Me sacaneou aqui. Dope Sheet, Graph Editor. Dope Sheet, Timeline. Bom, tá vindo para o Graph Editor, não interessa, né? Então, atalho para a gente vindo de qualquer coisa para o Dope Editor, né? É o Ctrl Tab, tá? Não esqueçam que no Blender, tá? O atalho ele vale para a janela que está ativa, tá? Então, qual que é a janela que está ativa? Aquela que o meu mouse está em cima. Como eu estou com o meu mouse aqui em cima, se eu apertar Alt Tab agora, ele vai me mostrar o Pai Menu, tá? Esse menu de torta, né? Não Pai Menu de Pai, Filho e Espírito Santo. Pai Menu de torta menu, né? Cancelar. Se eu colocar aqui o Ctrl Tab, ele vai para o Dope Sheet, Graph Editor. Dope Sheet, Graph Editor. Se eu vier aqui, Pai Menu, tá? E aí você escolhe onde você vai, tá? Mas eu quero colocar mas eu não quero ver o Graph Editor agora. O Graph Editor é o próximo assunto. Quero colocar aqui na timeline para vocês verem aqui como que ela funciona. Tá vendo? Eu estou clicando aqui no sumário, porque quando eu clico no sumário, eu pego só eu pego não, só não, eu pego todos os keyframes, tá? Se eu clico aqui fora do sumário, eu pego só um keyframe, tá? E aqui no Dope, e aqui no Dope, tá? É, Então tá bem parecido aqui com o meu. Vou pegar todos, né? A gente vai ver as diferenças daqui a pouco, quando a gente estiver trazendo para mais perto. Qual que é a diferença de um para o outro? Como a gente está com uma animação muito simples, né? Eles estão bem próximos, né? Mas o Dope ela tem uma visão bem simplificada da animação. O Timeline, uma visão um pouco mais focada. E o Graph Editor, né? Aí sim, é mais focado ainda, né? Eu vou utilizar o Graph Editor agora para a gente enxergar porque que esse movimento está meio estranho, tá? Para isso, eu vou trazer esse Graph Editor para cá e ficar com duas janelas abertas, porque essa janela de câmera que a gente nem está olhando direito, tá boba aqui, né? Não tem necessidade de tela, eu ganho mais se eu tiver outra janela aqui. Então eu trago o cursor aqui para cima da linha, né? Clico com o botão direito, vou escolher agora com o botão esquerdo tá? Uma janela aqui, tá? Não aqui, não quero dividir essa, quero dividir essa, né? Soltei. Agora estou com duas câmeras, não precisa. Eu venho aqui no menu de opção, menu de visualização e coloco aqui tá? Com o botão do meio do mouse eu consigo centralizar aqui as coisas que eu preciso, né? Então, eu estou com o Graph Editor aqui, agora não preciso dele aqui embaixo. Eu vou mudar aqui então para um Dope Sheet, tá? Agora ficou interessante, né?
Eu vou fechar aqui, né? Com o Dope Sheet, eu seleciono aqui o quadro, né? Os frames que eu quero trabalhar. E aqui no Graph Editor, eu vou escolher só o eixo Z, tá? Por quê? Porque eu fiz a minha animação toda nele, né? Então, se eu colocar aqui o Y, o X, né? Tá vendo? Eu não tenho muitas coisas para fazer aqui, tá? Escalas estão todas, não mudou, tá sempre um, tá? Mas no eixo Z, eu tenho aqui então o que está acontecendo, tá? Bom, vamos voltar aqui então nossa atenção para o Dope Editor de novo, para o Dope Sheet de novo, tá? Se você selecionar todos os seus keyframes, tá? Vou pegar aqui no sumário, tá? E mexer nele, tá? O que acontece? Eu vou estar alterando a minha animação, tá? Então, o que eu tenho aqui do frame 1 até o frame 20? Eu tenho a bolinha caindo, ó, tá? Vamos supor que depois que você fez a animação, você achou que ela está caindo muito lenta, tá? Você quer fazer ela cair mais rápido. A gente clica aqui. Agora está caindo rápido demais, tá? Mas é só para demonstrar. Vou bater a barra de espaço. Ó, tá vendo? Então, aqui no Dope e no Keyframe também, você consegue alterar aqui a posição dos espaços, dos keyframes, tá? Vou deixar que nem estava antes, tá? Então, aqui eu estou alterando o tempo, tá? Aqui ela vai de 0 a 20, de 20 a 30, de 20 a 40, tá? Vamos supor que você achou que essa animação toda está muito lento, você quer deixar ela mais rápida, tá? Você pode fazer o quê? No Dope Sheet você vem, seleciona tudo e aperta a tecla S, que é a tecla de escala, tá? Só que em vez da gente escalar o objeto, a gente agora está escalando a animação. Vou deixar ela bem rapidinha agora. Escalei tudo, vou voltar aqui para o frame 1, tá? Agora nossa animação está bem mais rápida, tá? Com a tecla G, você pode trazer essa animação para um lugar que você quiser. Você pode usar para mover aqui a animação. Com S a gente faz a escala. Opa, vou trazer ela de volta aqui. G. Tá? E você pode movimentar manualmente, então. Isso aqui é importante porque às vezes nem sempre você sabe a melhor maneira que vai ficar o seu timing, né? Então eu vou deixar o timing mais ajustadinho. Estou deixando ele bem constante, que é para vocês verem a diferença de um para o outro, tá? Bom, para que mais serve o Dope também? O Dope ele mostra para gente como é que é o tipo de intervalação entre os keyframes, tá? Aqui o Blender faz para mim, basicamente, se eu não mexer nele, por padrão, por default, ele vai fazer um tipo de intervalação chamado curva de Bézier, tá? É por isso que quando a gente faz a animação, ela fica meio estranhinha assim, ó. Tá? Não parece que ele está batendo no chão, né? Parece que ele está indo e voltando e só, né? O que que o gráfico Z aqui diz pra gente, tá? Eu estou dando um zoom aqui com a rodinha do mouse. Ó, ele diz pra gente, o gráfico Z, o que que é o Z? O Z é o eixo das alturas no Blender, né? E alguns outros softwares, né? Então, em outros é o Y, em outros é o Z, enfim, isso é uma discussão grande, né? Mas enfim, o que que ele está mostrando? Ele está mostrando que o Z, aqui ele tem uma certa altura. Depois, com o tempo, ele cai até chegar na altura zero, ou próximo de zero, que eu fiz meio a olho, não fiz isso com precisão, né?
e depois eu subo novamente, e depois eu caio novamente, tá? Como é que o tempo se comporta? O tempo se comporta de uma maneira diferente aqui, tá vendo? Né? Aqui ela demora mais para sair e aqui ela demora mais para chegar. E tem uma velocidade mais ou menos constante aqui, tá? Isso é uma coisa que eu vou apresentar para vocês depois, chamado easy in, easy out, slow in, slow out, tá? Mas agora só para entender como é que esse movimento acontece, tá? Se a gente vier aqui no clicar no Dope Sheet, clicar com o botão direito, a gente vai ver aqui que ele tem outras opções, ó. Essa é a Bezier. Se a gente clicar normal, isso aqui vai ficar uma animação meio mecânica, tá vendo? Vamos clicar aqui agora e ver como ela acontece. Ó, essa é uma animação que a gente usa para animar escavadeiras, robôs e coisas que não têm alteração de velocidade, tá? É uma animação bem mecânica, ela não tem muito, não tem aquela coisa da animação orgânica que a gente usa, né? Mas se você for animar algumas coisas mecânicas precisas, aí você usa esse tipo de curva, tá? Outra curva que ele faz também, deixa eu parar aqui, né? Tá, então esse tipo de curva, né? Vou tocar aqui mais uma vez. Estava com o eixo desligado. Pronto. Outra coisa aqui, outro tipo de curva que ele faz, eu vou selecionar tudo, clicar com o botão direito, é a curva de constante, né? O que que é isso? Isso a gente vai usar mais para frente, quando eu estiver apresentando para vocês um workflow de animação, que a gente começa pela blocagem, tá? O que que é a blocagem, tá? Blocagem é quando você só dá a posição do objeto no espaço, tá? E o tempo dela, né, sem alterações, ó. Então ela começa lá em cima, tá? Isso daqui é um workflow que muitos animadores usam, tá? Por quê? Porque quando você, nesse sistema de blocagem, você começa blocando as poses principais, né? Onde acontece mais alterações, né? Então, você começa pelos keyframes, pelas extreme poses, e coloca os breakdowns, né? E se você vai fazendo isso e o Bezier tá ligado, o que acontece? O Blender vai meio que animando para você e isso te atrapalha mais do que ajuda, porque quando chega a hora de você colocar os movimentos que você precisa, ao invés de você colocar os movimentos, você perde tempo consertando as coisas que o Blender fez automaticamente, né? Então, nesse workflow de blocagem, né, que a gente faz as referências, bloca, depois faz o Blocking Plus, né? Aí o que que acontece? Parece que perde tempo, mas a gente ganha tempo com isso, né? Então aqui é aqui que você ajusta também o, o Dope Editor, tá? Então eu estou usando o Dope Sheet para fazer aqui as brincadeiras, né? E estou usando aqui o Graph Editor para mostrar para vocês o que está acontecendo, né? Eu vou agora voltar então para a curva de Bezier, né? E aqui nas curvas de Bezier, vocês já devem ter mexido com desenho vetorial, né? O que que acontece? Você tem a curva e você tem os nodes, que modificam as tangentes, tá? Então, você pode alterar esse tipo de movimento. Você pode fazer um movimento meio estranhão assim, ó, né? Vamos tocar para ver como ficou esse primeiro movimento. Tá vendo? Dá para perceber a diferença entre o primeiro e o segundo? No primeiro, ele demora bem mais para sair e chega bem mais rápido. Esse daqui diz que ele demora mais para sair, tá? Ou seja, vai passando o tempo deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor, né? Ó, o tempo vai passando e a posição dele muda pouco. Depois, o tempo vai passando e a posição dele muda bastante. Depois, novamente aqui, ó, o tempo vai passando e a posição em Z dele muda pouco,
tá? Foi isso que a gente fez aqui, tá? Se a gente voltar e mexer nessas alças novamente, a gente vai ter uma animação um pouco diferente agora. Ó, vendo? Vou deixar como estava. Tá? Por que que essa animação está esquisita, então? Porque esse keyframe aqui, ó, tá? Esse keyframe aqui, ele parece, ele está demorando muito para acontecer aqui. Quando a bolinha bate, tá, no chão, o que que ela faz? Ela recebe aqui uma contraforça, né? Ela está recebendo aqui a lei da gravidade, está recebendo próprio peso dela. Quando ela bate no chão, que é mais duro, isso dura pouco tempo e ela volta rapidamente, né? O que está acontecendo aqui é um movimento simétrico, tá? O que a gente pode fazer, então, é nesse keyframe, a gente mudar aqui para linear, tá? Ó, já mudou um pouquinho, tá? E posso mudar aqui para linear também. E aqui para Bezier. Mudar aqui para Bezier. E aqui eu vou tirar a aceleração. Ó, agora parece que ela está pingando, ó. Tá vendo? Eu não consigo mais mexer aqui, porque agora eu tenho uma curva diferente. Eu vou então voltar aqui, colocar em Bezier de novo. Vou voltar aqui, vou colocar Bezier de novo. Tá? E agora nesse keyframe, eu vou alterar ele um pouquinho também. Eu posso quebrar as alças aqui para ganhar velocidade na subida, mas isso a gente vai ver depois. Tá? Aqui também, ó, vou encolher isso. Tá vendo? Agora parece que ela está mais pulando. Eu vou acrescentar um outro keyframe aqui porque ela está morrendo. Então, o que que eu vou fazer? Nesse keyframe, tá? Vou selecionar, vou dar Shift D, tá? E aqui, ó, eu vou fazer abaixar. Opa, só ele. Vou abaixar só o eixo Z. Opa, tive um probleminha aqui, voltando então. Vou trazer o gráfico para cá. O que que eu fiz? Eu copiei isso daqui e vou também então agora abaixar esse keyframe para cá, tá? E vou então trazer essa bolinha mais reta, tá? Bom, é, vamos ver como ficou agora o pulo da bolinha. Ó, a maldição do keyframe aqui, ó. Criei um keyframe aqui sem querer, tá? Vamos ver se atrapalha muito. Barra de espaço para tocar. Bom, não atrapalha muito, mas vamos tirar ele daqui, ó. Como que eu faço? As screencasts desligaram, peraí. Vamos lá, volta a screencast aqui, voltaram. Bom, outra coisa legal então do Dope Sheet, você pega aqui você pega os keyframes que você quer apagar. Selecionei ele, né, que foi um keyframe que eu criei sem querer, porque o AutoKey estava ligado. E vou apertar Delete no teclado, tá? E vou pedir para deletar os keyframes, tá? Beleza. Agora ficou certinho.
Então tá, depois a gente vai ver essas curvas com mais detalhes quando estiver falando de easy in, easy out, slow in, slow out. Mas é só para a gente ver agora como é que fica então a nossa bolinha. Tá vendo? Agora, com esse tipo de curva, tá? Ela fica um pouco mais pulável, tá? Ainda dá para fazer coisas bem mais interessantes aqui, né? É, enfim, uma outra coisa então, vamos comparar aqui o dropsheet com a timeline, tá? Tá bem semelhante. Dá para a gente fazer coisas bem parecidas aqui. Ah, uma coisa que está diferente aqui na timeline, tá? Na timeline, os, os, os keyframes são marcados sempre com losangos, né? Tá vendo? Ó, esse aqui é um losangolinho, né? E, e você pode alterar eles aqui, ó, nesse menu de keying. Você pode alterar a cor deles para explicar que tipo de keyframe é esse, né? Isso aqui parece meio bobo agora que a animação é simples, né? Mas quando você precisar de outros tipos de quadros e tal, você vai achar isso aqui importante, tá? É, no, no Dope, né? A gente tem uma visualização um pouco diferente. Uhum. Dependendo do tipo dependendo do tipo de interpolação que você está usando, tá vendo? Ele pode ser aqui ou redondinho, ou o meu não está mudando, mas ele pode ser redondinho, quadradinho. Não sei porque não está mudando aqui. Enfim. Bom, deixa para lá. Uma última coisa aqui que é bacana também é você poder fazer marcadores, tá? É, aqui nos marcadores, então, você pode adicionar um marcador que é para te explicar o que está acontecendo em algum lugar da animação, tá? Vamos supor que no frame 30, sei lá, você tem uma explosão, alguma coisa assim. Você adiciona um marcador, tá? Ele aparece aqui, tá vendo? O atalho é M, né? Se você apertar Ctrl M, você renomeia ele. Aqui você renomeia ele, então para o nome que você quer, explosão, por exemplo, tá? E aí você consegue explicar aqui quando a animação é grande e tal, você consegue explicar tudo o que acontece aqui, tá? Enfim, a gente vai ver esses quadros com mais detalhes. Agora foi só uma explicação, tá? Mas eu vou pedir para vocês então fazerem esse exercício, tá? Vamos fazer então esse exercício da bolinha caindo, tá? Mas mas utilizando, fazer exercício da bolinha caindo, tá? Mas utilizando sempre que possível, então, o seu dope sheet, o seu Graph Editor para você poder mexer nessa animação, tá? É, Depois a gente volta a fazer animações freestyle que você mexe direto no objeto e tal. Agora, para esse exercício, eu quero que você pratique, então,
as possibilidades de fazer animação com isso daqui, tá? Com esses gráficos. Logo, logo a gente vai começar a acrescentar aí coisas na bolinha e você tem que ter então essa prática. A gente vai acrescentar constraints, vai acrescentar drivers e um monte de outras coisas, mas queria que você praticasse isso então, tá? Bora lá? Então, vamos fazer então uma bolinha pingando, mesmo que mecanicamente, tá? E depois a gente vai ver com mais detalhes o Graph Editor, o keyframe e daí para frente. Então tá, gente. Desculpa, esse vídeo ficou meio comprido, até eu já cansei um pouco. Espero que vocês deem uma pausazinha durante o vídeo. Eu costumo assistir meus vídeos com 1,75x no YouTube, né? Então, quem quiser acelerar os vídeos, dar uma pausa, tomar um café, fica à vontade, né? Mas agora pratica, tenta fazer sem assistir o vídeo, tenta replicar isso 2 ou 3 vezes, né? E depois a gente volta então para começar a dar personalidade e comportamento na bolinha. Então tá, até mais.